Bom dia, pessoal. Hoje, 21 de março, eu tenho que olhar o calendário na porta. 21 de março de 2022, eu vou falar sobre um tema que eu não queria falar. É um tema polêmico, mas o Livro dos Espíritos dá explicação. Edivaldo Franco também. Esse texto é um dos acho que o único que eu tive que pesquisar. Tatuagem na visão espírita, de Edivaldo Franco. As pessoas perguntam o que a espiritualidade fala sobre a tatuagem. Segundo Edivaldo Franco, as pessoas que se tatuam são espíritos primários que carregam lembranças pretéritas envolvendo belicismo. Allan Kardec diz que imagens incrustadas no corpo refletirão a sintonia espiritual com entidades densas, pesadas ou sutis, de acordo com a vibração que o desenho escolhido emana. Como o Espiritismo vê a tatuagem? Ela marca o perispírito? A resposta: no Livro dos Espíritos está isso. A doutrina espírita não condena e muito menos diz que é errado ou não se tatuar. O Espiritismo apenas orienta e explica as consequências de determinados atos e atitudes. O Espiritismo esclarece e conscientiza a respeito da tatuagem. A doutrina espírita pensa que o bom senso é a melhor medida antes de se tatuar. O gosto pelas tatuagens pode representar reminiscências do tempo em que reencarnávamos em meio aos silvícolas, aos aborígenes, piratas ou vikings e tanto outros agrupamentos humanos, e que funcionavam como indicador de posição social ou de padrão comportamental. Nesse caso, é o passado falando mais alto, no alicerce de nossas bases psíquicas. Para que nós nos tatuarmos? Para que lembrar do passado, de 200, 300, 400, 1000 anos atrás? Sobre a tatuagem, há 4 aspectos a serem destacados, que estão no Livro dos Espíritos. Primeiro, a sintonia mental e atração de espíritos inferiores a certos desenhos funestos, sensuais, com palavreados chulos, que poderão ser formadores de preconceito, além de atrair espíritos funestos, sensualistas, que marcarão a psicosfera mental e perispiritual da pessoa, psicosfera que o acompanha após seu desencarne, ou seja, obsessores, né? Continuará no meio e junto às pessoas com o mesmo padrão vibratório. 2. Cuidado com o corpo físico. A doutrina pede também cuidado com o corpo físico, e certas atitudes são verdadeiras agressões que muitas vezes ferem a parte adornada, a parte tatuada, né? Causando danos irreversíveis ao corpo físico. A doutrina espírita, de fato, não estimula a tatuagem, porque a lei de conservação, uma das 10 leis morais de Deus, mostra ser o corpo um santuário que devemos preservar sempre, evitando maltratá-lo, quando não há um fim útil a bem do próximo ou da humanidade. Allan Kardec, na pergunta 725 do Livro dos Espíritos, pergunta: que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Porque a tatuagem é uma mutilação. A pessoa vai furar aqui, vai passar uma tinta, é uma mutilação. Tem que botar um curativo, tem que ficar vários dias. Mutilou o corpo da pessoa, né? Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Os espíritos respondem:
Aqui vem semelhante pergunta. Por que essa pergunta? Perguntai sempre se uma coisa é útil. Os espíritos perguntam. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Porque ficar sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma, para que ele praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. Uma mãe que não come e se sacrifica para alimentar os filhos é bem vista aos olhos do Pai, do Deus, do grande arquiteto do universo, bem diferente de uma pessoa que não come e sacrifica o corpo por conta da beleza e da estética, pois nessa situação a causa é vaidade e não amor. Está dizendo aqui, por exemplo, vou traduzir, uma pessoa que economiza dinheiro para fazer uma tatuagem bonita, que não é barato uma tatuagem, é caro uma tatuagem, e não sai nunca mais, só sai através de uma cirurgia plástica, mais cara ainda. Não é a terceira, porque aqui são várias perguntas, Sobre a tatuagem há 4 aspectos. O primeiro aspecto já falei, o segundo aspecto, o terceiro aspecto, não é a tatuagem que mostrará o caráter de uma pessoa, não é a tatuagem, é a própria pessoa que já nasce com caráter. Na verdade, o que realmente importa e fará a diferença é o seu interior, seu coração, sua vivência da lei do amor e da caridade. Não é o fato de ter tatuagem que fará uma pessoa merecer ou não uma vida feliz na espiritualidade, mas sim a vivência do Evangelho. Se formos bons, ajudarmos o próximo, amar, seremos recebidos de braços abertos no plano espiritual. 4. Marca ou não o corpo espiritual, o perispírito, né? No plano espiritual você poderá ou não manter suas tatuagens. Isso porque o nosso perispírito tem uma propriedade plástica, né? Você pode plasmar uma tatuagem. No plano espiritual você pode plasmar um prato de comida maravilhoso que você nunca comeu, ele aparece, mas aquilo ali você está alimentando o perispírito. Não representa nada, não vai te mamar para matar a fome do seu perispírito. Ah, que comida bonita, ah, que tatuagem bonita. Eu nunca pude fazer uma dessa aqui na Terra porque era cara pra caramba. Aqui, no plano espiritual, você poderá ou não manter suas tatuagens. Isso porque o nosso perispírito tem uma propriedade plástica e pela força do pensamento e da vontade adquirirá a forma que quiser, assim como você poderá, por exemplo, adquirir no plano espiritual a forma da sua última encarnação, se você quiser. Se você for um pirata, se você quer o seu duplo etérico, você quer transformar num pirata, você vai virar um pirata, por sua vontade. Mas todos os outros espíritos vão achar engraçado. O seu Lauro quis virar pirata, quis relembrar uma encarnação de 500 anos atrás. Não tem problema, foi vontade dele. Ele plasmou a roupa de pirata, né? A forma da sua última encarnação. Pode adquirir assim como você poderá, por exemplo, adquirir no plano espiritual a forma da sua última reencarnação. Pode também adquirir a das reencarnações anteriores ainda, se assim desejar, pois podemos moldar o perispírito pela vontade apenas pelo pensamento. Você viu isso no nosso lar, quando aquele orientador chama: você não está vestido? Vou lhe ensinar como plasmar uma roupa. Os que se tatuam devem procurar identificar seus motivos íntimos, pois seu perispírito deve retratar
no plano espiritual esses motivos, seja interior, seja positivo, seja negativo. Agride o corpo espiritual todas as vezes que se prejudica o semelhante, através da maledicência, da agressividade, da violência. Na verdade, os adereços afetam menos o corpo perispírito do que as nossas atitudes e pensamentos. O espírito André Luiz elucida ser o perispírito a reflexão do corpo físico, e sim o espírito André Luiz elucida não ser o perispírito, o reflexo do corpo físico, e sim esse a refletir a alma, elucidando inclusive para que o tratamento das lesões do corpo espiritual, da espiritualidade, os servidores da medicina espiritual penetram e estudam a história do enfermo, os mecanismos da doença, e verificam a probabilidade de êxito com a realização dos exames dos tecidos psicossomáticos e análise e cuidados da ficha kármica do paciente, de modo a poder indicar com precisão acerca da reversibilidade ou da irreversibilidade da moléstia perispiritual antes da nova reencarnação. Está dizendo que ele quer dizer que a tatuagem é uma moléstia. Para que se tatuar? Isso é coisa dos vikings atrás, não é? As tatuagens e as pequenas mutilações que alguns indivíduos elaboram como forma de demonstrar amor e exemplo de alguém que grava o nome do pai ou da mãe no corpo de modo discreto, de modo discreto, não trariam, logicamente, os mesmos efeitos que ocorreriam com aqueles que se tatuam de modo resoluto, movimentados por anseios mais grosseiros, né? Tatuar aquelas caveiras, aquelas coisas horrorosas. Importa verificarmos, porém, se tais indivíduos não são mutilados psíquica, emocional e espiritualmente. Fonte: Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, André Luiz e Neil Morris. Essas foram as fontes. É sobre a tatuagem. Para que tatuar? Mas a espiritualidade não condena e também não aprova. Esse é o primeiro assunto do dia, a tatuagem, né? Se você tem vontade de tatuar o corpo, é um direito que você tem. O espiritismo não condena, mas não aprova também, tá bom? Vamos para a seguinte matéria, que hoje tem muita matéria.